Define parameters of program. Olá, eu sou Márcio Araújo, voz do Cristóbal Cris Rios. E você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis. Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Cérebro de Spock. Eu sou Murilo Mongrol e sentado aqui comigo para debater mais um episódio de Star Trek, a série clássica. Temos ele, o incrível, o fantástico, o fantasmagórico, o saudoso, o incrível, o terrível, o lastimável Leandro Magalhães. E aí pessoal, tudo bem? Ok, ver se a gente vive à altura da reputação que ele cria pra gente aqui no Murilo. Tá bem dedetivo? É, tô vendo, hein? Mas o de hoje foi bom, hein? O lastimável, o saudoso. Hoje foi legal, né? Hoje foi o saudoso. É alto e baixos eles. Tu podia botar na tua bio do Twitter, o saudoso. O que tu acha? Uhum. Foi um sucesso, cara. O lastimável. Leandro Lastimável. Esse é o nome do apresentador do Cérebro de Spock. E temos aqui também porque não é convidado, né, gente? O cara também tá aqui mais que eu no podcast já. Ele, César Lima. Fala, César. Olá, amigos. Olá, Trekkers. Vamos aí falar de um episódio que é a cara de Jornada nas Estrelas da primeira temporada. Bem divertido, tô ansioso. Não é mais convidado, né, César? Já é da casa. É habituê, né? Estão chamando aí, paga um pouco, mas eu venho. Mas sim, mas tu não é lastimável que nem o Leandro, né? Tu não é saudoso. É, saudoso, espero que ainda não, né? O Leandro, depois daquela foto que fizeram TV, ele já é saudoso, né? Aquela foto só falta hippie Leandro Magalhães. Aquela foto só falta hippie Leandro Magalhães. Ah, gente. Leandro, ô saudoso, que episódio a gente vai falar hoje? Então vamos lá. Hoje a gente tem aqui Arena, dirigido pelo Joseph Payne, com o roteiro de Gene L. Kuhn, baseado numa história de Frederick Brown. Eu acho que esse foi o primeiro episódio que teve essa estrutura, né? Assim, contaremos a roteiro história. com história, né? Uma história vinda de alguma outra obra, né? Com certeza. Exibido em 19 de janeiro de 1967. Grande ano, 67. Eu falo isso em todos os podcasts, mas grandíssimo ano. É grande ano, maravilhoso. Quem não gosta, eu não dou a mão pra quem não gosta. O cara assim, ó. E aí, meu, tudo bem? Tu gosta de 67? Não gosta, não aperta a mão. O que acontecia em janeiro de 67 em Londres, o Leandro? O Murilo? Strawberry Fields Forever e Penn Lane. Isso aí mesmo. Né? E um pouquinho antes, em dezembro de 66, eles gravaram When I 64. Eles, a audiência sabe quem é. Vamos então pro episódio, gente. Então vamos lá, nós estamos todo mundo com ele pausado, né? Uhum. Quando você quiser. Esse episódio aqui tem uma coisa muito interessante, César e Leandro. Ele tem 50 minutos. 50 minutos redondos? Exato, 50 minutos e 30, que é uma coisa que nunca tem em Star Trek, né? Que são episódios de 50 minutos. Uma coisa realmente... Ele tem 30 segundos a mais, é isso? Vocês não entenderam disso, eu tô brincando. Todo episódio de Star Trek tem 50 minutos. Vamos lá, então. Porque nessa época, assim, depois começou a ficar 46, né, em televisão americana. Porque foi pra Syndication. Aí eles começaram a cortar uma cena aqui, outra ali, né? Mas originalmente, ao ar, na década de final dos anos 60, eles tinham cerca de 50, né? Foram diminuindo, na verdade, né? 50 minutos na série clássica, na nova geração padrão era 45 gravados. Lá, quando chegou a Enterprise, já era 43,5, uma coisa assim. E ia diminuindo. Sofrendo isso já, né? Mas hoje, com o streaming, cara, cada episódio tem o seu tempo determinado, né? Não tem mais gordura, né? Tu pega em Mandalorian, cara, tem episódio de 28 minutos, 27 minutos. Assim, eles se permitem, assim, esse episódio aqui ficou 40, ok. Esse episódio aqui ficou com 26, ok. Entendeu? Tá? Eles estão mais permissíveis nessas... Eu só falo, super a favor disso, o episódio não tem que ter sobra. Vamos lá então, gurizada, bonito. Do episódio? Bom, quando você quiser contar aí, o pessoal em casa também já tiver com pausado no episódio, todo mundo é só falar. 1, 2, 3, gol! Então, estamos aqui com a Enterprise em órbita, o pessoal se localizar.
Agora cortou para a sala de transporte. Só um aviso ao César e Leandro que algum de vocês está com áudio sobrando, tá? O retorno. Não aqui. Tá? Vamos continuar então. Aí o Kirk e o Spock, o Kirk e o McCoy vão receber aí o nosso glorioso Commodore Travis, né, Leandro? Aí assim, eles estão crente que tá tudo bem, né? Assim, eles estão se preparando para descer, para ter uma recepção pelo Commodore, uma coisa toda, assim. Aí é que tá, assim, aí a gente fala, mas os caras não perceberam de órbita que tava tudo ferrado? Não perceberam. Toca o jogo, entendeu? Esse episódio, ele é cheio de um negócio que não faz sentido, né? Se a gente for parar pra pensar no episódio. Assim, menor sentido. Eu não digo que faz sentido, assim, porque assim, é aquela coisa. Eles consideraram que, ok, eles serem pegos de surpresa, não precisava dessa ferramenta de trama, entendeu? Para ter o draminha quando o pessoal fosse teleportado para lá, né? Para ser pego no meio da confusão. Exato. O que tu acha desse episódio, César, assim, em linhas gerais? Em linhas gerais, é um episódio, eu acho que ele foi um pouco infeliz em não dar uma visão mais humanista, uma visão menos maniqueísta para a disputa aí com os Gorns, né? Ele ensaia um pouco, a gente vai falar isso um pouco mais para frente, ele ensaia um pouco, ser um pouco mais mais Jornada nas Estrelas e menos padrão da televisão da época, mas acaba meio dando umas derrapadas, principalmente na questão do embate entre o Kirk e o Capitão Gorn. Mas é interessante, é um segmento bem lembrado aí da primeira temporada, né? Tem cenas icônicas aí, tanto de cenário, de locação, quanto do próprio Gorn, né? Que meio que marcou época aí na história de Jornada. Mas é interessante, é bem memorável, mas podia ir um pouco além. E tu, Leandrão? Não, é um episódio que é um dos meus favoritos da primeira temporada, entendeu? Eu gosto, assim, ele tem o coração no lugar certo, eu acho, entendeu? Ele quer contar uma boa história e ele consegue fazer isso tendo uma história de ação até legal, entendeu? A NBC gostou do outline dele, eles ficaram entusiasmados quando eles leram o outline que o Gene Kun fez. Foi um episódio de produção rápida, assim, de não estar escrito, ó, tá no ar, foi muito rápido. O Gene Kun era um cara que escrevia rápido, entendeu? Foi a primeira contribuição do Gene Kun para Star Trek em termos de escrita, né, Leandro? Ele retrabalhou muito episódio até aquele momento, mas ele começou a chegar à conclusão de que, assim, era interessante ele começar a escrever também do zero do que retrabalhar episódio muito, muito feito na pré-produção da série, que já não estava ornando, né? Falou, não, vamos fazer uns aqui que a gente já conhece o tom da série, entendeu? Ela já tá no ar, já tá tendo feedback e tal. E uns valores de produção incríveis, né, gente? Assim, as externas, a essa externa aí, inclusive, ela foi feita num cenário de um forte, do que seria um forte britânico na Índia do século XIX. Tinha uma série de televisão, não vou saber qual é o título dessa série de televisão na época. Depois dessa vai ser demitido, cara. A Screen Gems, que acho que era o braço de televisão da Columbia naquela época, era dona desse set aí, eles alugaram para Desilu. Aí Desilu deu uma maquiada aí com uns cacarecos pra fazer que foi atacado e uns negócios futuristas também, né, pra fazer que é do futuro. Cara, eu acho esses dois primeiros atos do episódio, que até eles chegarem antes de começar a briguinha com o Gorn, tá? Deles nesse posto avançado, depois deles indo atrás, eu acho, cara, um dos melhores atos dessa primeira temporada. Eu acho que tem um clima de ação que é fantástico. Um negócio esse aí já toma aí o 220. Some, né? Abraço. Mas o Murilo tem razão. A coreografia, a pirotecnia que a gente vê, né? O pessoal correndo, as explosões. Essas explosões aí até meio que machucaram os caras lá, né? Os caras ficaram com o ouvido zunindo, né? O Shatner ficou permanentemente com um zumbido no ouvido depois desse episódio, até hoje, assim. Entendeu? Vocês sabiam? Não, então, porque foi muito próximo, as explosões foram até bem maiores do que eles estavam esperando que fosse e tal. Cara, isso é um negócio muito surreal. O capitão comandar a nave por zap. Isso que eu sempre achei estranho, né? O Sulu tá em comando da Enterprise, mas ele não tá na cadeira de capitão, entendeu? É que é pra passar essa situação de que, assim, o Kirk tá querendo realmente
ter um controle das duas coisas, né? Ele tá preocupado demais Essa cena que deixou o aquelas Nimoy e o explosões Shredder ali. com um zumbido muito forte, porque a explosão, certo, ela foi excessivamente perto deles, e é explosão de verdade, né? Explosão de brincadeirinha. A pirotecnia isso ferrou os ouvidos deles. Ferrou os ouvidos deles, César. Certo, e são várias, né? Você vê que é uma situação e tem uma cena logo a seguir que eles correm, né, no meio das explosões, e é bem... Agora, essa sequência, gente, é fenomenal. Toda essa sequência quase de guerra, né? Eles passam um senso de urgência. Eu acho que não mostrar os Gorns nesse momento também funciona a favor do episódio. De acordo. Entendeu? Dá uma sensação de... Meio efeito Borg, né? Tem esses exatamente. É uma situação caótica. A gente tá tão no escuro quanto eles estão. Exato. Eu acho essa sequência fenomenal. Ela te coloca num clima de guerra mesmo, para parar pra pensar, né? O pessoal aí da frota tá absolutamente em guerra. E depois eu acho que o episódio dá uma perdida lá na icônica briga com o Gorn, mas eu acho que se tivesse ido nessa sequência desses dois primeiros atos, teria sido talvez dos top 5 de TOS, assim. Essa corridinha do Shatner aí é ótima. É surreal. Mas as explosões é tenso. Aí ele cai de novo, não. Cara, imagina, isso era uma explosão real, cara. Imagina isso no ouvido do cara. E foi o Shatner que fez essa parte, né? Só a parte de que tem uma queda ali, tem uma cambalhota que a gente vê que é o dublê. Mas essa primeira corrida... Tem um detalhe, um pequeno detalhe aí. O navegador aí junto com o Sulu é o cara que fez o Pike na cadeira, no The Energy. É Sean Kenny, né, o nome dele? É, exatamente. A pergunta aqui é o seguinte: o que o Scott tá fazendo? Tá dormindo? Tá lá no motor, lá. Não, mas teoricamente porque era ele que teria que assumir, né? Ele várias situações que o Kirk, Spock e o McCoy estão embaixo, ele pegou, né? Gente, agora... Acho que um detalhe também, assim, eu acho que esse foi o primeiro uso dos torpedos de Photon em jornada, né? Gente, agora não faz o menor sentido o Kirk comandar a nave por Skype. Ali naquele momento o Sulu ia assumir a nave. Toma aí é ótimo. Não, Leandro, não seria o Kirk que ia assumir a nave? O Sulu, tipo assim, eu decido. Não tem ninguém na cadeira de capitão, né? Assim, tanto é que, assim, que vai ter um momento que a Enterprise vai sair de órbita, né? Eles vão... Assim, aí você tem que confiar no Sulu, não tem que fazer. Tem que confiar no que você deixou a nave em comando. O Murilo tem um ponto, e na cadeia de comando seria o Scott, né? Que ele, exato, seria o Scott. Tá dormindo. Ele é o tenente comandante e o Sulu é só tenente. Tenente sênior, né? Não, exato, tá dormindo. O Scott, porque depois o Scott aparece no episódio também, né? Não é que, assim, então nem desculpa, tá em Rise jogando golfe, não serve. Porque ele aparece depois no episódio. Agora, ô César, também se for ver por um outro aspecto, tem um outro problema. Não faz o menor sentido se for parar pra pensar o capitão e o primeiro oficial descerem, né? Isso é um problema crônico da série clássica, né? Que só foi resolvido lá na nova geração. Quando eles estabeleceram o que supostamente seriam protocolos, né? Isso. Mas assim, se for pensar bem, não tem roteiro, né? Porque o Capitão Kirk desce em toda a missão e resolve todos os problemas no grupo avançado, porque ele é a estrela do show, né? Então não tem sentido em desse outro lugar. Nós idolatramos o Kirk por todos esses atos que ele fez, né? Agora acharam do nada um morteiro aí, né, Leandro? O melhor é o Spock jogando tricorder. Acharam esse morteiro aí do zero. Deus mandou. Assim, não, eu não diria do zero, porque o Kirk especula com o Spock onde é que seria o arsenal dos caras. E é por isso que o Kirk corre a primeira corrida dele. Então eu não diria que o morteiro foi do nada. Eu assumo que o Kirk foi lá buscar alguma coisa pesada, né? Uma coisa que me ocorreu agora, Leandro, essas roupas da Frota Estelar não fariam sentido elas serem a prova de phaser? Eu não diria a prova de phaser, mas serem mais resistentes do que o Kirk conseguir rasgar elas tudo quanto é briga, sim. Para roupas do futuro, essas roupas não realmente, entendeu? Faria muito sentido você ter um uniforme de descida, né, diferente do uniforme... Exatamente, começa por aí, né? Né? Alguma coisa mais protegida, É como a gente tinha, por exemplo, nos filmes, né, nos filmes da clássica. Eles quiseram estabelecer isso, né? Tinha aquelas jaquetonas de campo nervosas. Exatamente. Uhum. Que é diferente do uniforme. A Kelvin também tentou isso, né?
Tu pega no Beyond, aquela jaquetinha top deluxe do Kirk, do companhia que eles descem lá no planeta, lembra? The Cage teve também as jaquetinhas de campo também, né? Não, mas tu vai colocar na mesma frase jaquetinha de The Cage com a sua jaquetinha de Beyond, né, Leandro? Você vê que é os extremos dela, tá nas pontas da franquia, né? O Leandro, aquela jaquetinha da Kelvin dá pra sair na rua. Dá. Sairia na rua com aquela jaquetinha. Eu não sairia na rua com a jaquetinha de The Cage. Mas com o uniforme de Toy você sai, né, o Murilo? Mas nem pagando. Nem se o Shatner vai me pagar pessoalmente. Ali, atrás do Sul ali a gente tem o Tenente Leslie, né? Que tá, acho que uns 40 episódios da série clássica. Esse aí Ele parece mais que o Kirk. É o Ed Pasky, ele faleceu recentemente, esse ano. Cara, se duvidar, ele aparece mais que o Chekhov. Eu acho que sim, hein? Se for fazer o episódio. Juntar todos os episódios da primeira temporada, com certeza ele aparece. Se duvidar, ele aparece mais. Cara, sempre me agoniou profundamente essa cara do nosso amigo aí. Você não curtiu a maquiagem? Não, a maquiagem é excessivamente boa. É um ponto positivo do episódio. Assim, uma coisa que a NBC mandou pra eles foi assim, ó, eles mandaram um monte de notas falando assim, ó, cuidado porque vocês vão fazer essa maquiagem muito tensa, era pra ser mais tensa. Cuidado como é que vocês vão fazer esse gore não ser muito assustador. Eles gostaram da trama, mas eles ficaram preocupados como é que eles iam retratar ela, se não ia ser tenso demais. Não, eu acho essa maquiagem excepcional, mas ao ponto que eu acho que é um ponto positivo essa maquiagem me incomodar, entendeu? Eu acho que na televisão de 68, com menos resolução do que a gente tá vendo agora, seria ainda mais realista, eu diria até. Nunca te incomodou, Leandro? Não, eu sempre César. Não, é o que o Leandro falou. Como a gente tá vendo aqui em alta resolução, colorido e tudo, a gente vê os defeitos, né? Mais uma TV analógica lá dos anos 60, com certeza ia ficar mais impressionante, assim. Não, entendeu? Os caras iam ficar meio tenso mesmo. Não, de fato. E aí eles vão, agora já vai... Eu acho muito legal essa take de direção agora, que ele vai focar no Kirk, ó, e depois vai cortar, sabe, Leandro? Que eu tô falando? Sim. Ó, agora já corta pra... Isso, exatamente, show. Acho muito bom. O Red Room do Jim, que é no quarto dele também, né? Isso, aí eu achei... no próprio quarto. É um baita truque de direção, e esse foi o primeiro episódio, né, dirigido pelo Joe Pavney, que depois participaria ele dirigiu muitos episódios. Ele dirigiu as partes não em locação, ele dirigiu nos primeiros dias, né? E a Desilu adorou ele, o elenco também, porque ele era um cara que era muito ligeiro, entendeu? Ele conseguiu terminar esse episódio dentro do prazo e no orçamento. E um episódio razoavelmente ambicioso, se for ver. Eles estavam tão desesperados nessa época, com o orçamento, que eles meteram assim, um louco, assim, tipo assim, se o Joe Pavney terminasse o episódio no prazo, eles dariam $500. O Joe Pavney de o cara levou o quinhentão dele. Levou o quinhentão, entregou, e depois ele participaria muitos e muitos episódios de Star Trek. Ele seria um daqueles rotativos da segunda temporada, né? Que 3 só fizeram a segunda temporada. O Mark Daniels, o Joe Pavney e o Rolf Senensky, né? Entendeu? Você vê que assim, acabou ficando com diretores bons e experientes naquilo que Jornada das Estrelas era, né? Então... E você vê nessa parte do enredo que não está muito bem estabelecido, né? Qual o limite de velocidade das naves, né? Tipo, o Kirk ordena aí você sair de dobra 5 para dobra 6, o pessoal já fica os caras já fica tudo tenso, né? Então, que é uma coisa assim que mais para frente a gente percebe que até a velocidade cruzeiro da nave é em torno desse fator aí. Mas claro que a gente teve muitas revisões aí da escala de dobra, né? Na nova geração mudou completamente, então fica aí a curiosidade de que a gente não tinha ainda muito bem calibrado qual que era o limite da nave, o que era forçar demais, o que era velocidade padrão, e aí não dobra 6 aí é uma coisa meio assustadora. É que eu acho que em relação a TNG o tempo, né, mudou. Não, mas acho que a escala também mudou, Murilo. Para a nova geração eles meio que consideraram que os números de dobra da nova geração para frente é uma escala de magnitude maior do que seria na série original. Não, mas escala logarítmica com a 10 sendo um fator intransponível, né? Sim, e tem esse lance também, né? E você ter os 9 ponto alguma coisa chegando cada vez mais perto de... o dobra fator 10 transforma todo mundo em salamandra. Ou em Gorn, né? Algumas coisas são melhores não ditas, né? São melhores não ditas. Quanto seria o equivalente, então, uma dobra... Olha lá, todo mundo olhando pra ele.
Fala assim, você é doido. Olha lá, o Scott voltou da cama. Eu tava dormindo. Não era tava o turno pronto dele. pra... Não era o agora... turno dele. Falava, vocês que se entendam aí, vocês. Mas quer dizer o seguinte, quanto seria então o equivalente de uma dobra 7 em TND? Tem cara que fez esse tipo de cálculo, né? Frame a frame, analisando o diálogo, analisando um monte de coisa, né? Não dá pra ter um cálculo absurdamente preciso, entendeu? Porque é tudo baseado em tentar enfiar um pino redondo no buraco quadrado das informações que foram mostradas em telas. Eu não entendo esse episódio de ser assim, tudo bem o Kirk ir atrás do cara, mas eu não entendo essa obsessão do Kirk ir atrás do inimigo, sabe? É mais ou menos aquilo que eu comentei no começo, né? O episódio tinha tudo aí pra você, como a gente comentou aqui já nos episódios anteriores, por exemplo, do Ardil Corbomite, né? Você estava enfrentando um inimigo desconhecido, mas você não estava buscando a aniquilação do inimigo. Você queria entender, conhecer o que você não conhecia até então, que era o Balor, que é a primeira federação. Aqui não. Ele entendeu que tudo bem, a colônia ali foi dizimada, mas qual o motivo? Ninguém sabe. Então, assim, qual é a primeira reação do Kirk? Vou atrás do cara e vou trucidar o inimigo, vou destruir a nave. Então, me parece, assim, um pouco maniqueísta até, eu diria. Como é a parte, o terceiro ato, né, que a gente tem lá no planeta rochoso lá junto com o Gorn. Mas, assim, eu acho que é uma oportunidade perdida de você fazer uma lição de moral, uma história um pouco mais humanista, um pouco mais tolerante. Não sei a sua opinião. Todo mundo olha e você fumou o que, capitão? Só um parênteses também, acho que eles passaram um pouco por isso aí, já também na sala de reuniões lá no quarto do Kirk. Foi a primeira vez que foi feita menção à Federação. Que legal. Esse episódio foi a primeira vez que o Gene Kun escreveu isso, né? Em que frase foi? O que ele falou? Foi o Kirk falando pro Spock que eles eram uma das poucas naves da Federação. Nós estamos protegendo a Federação aqui, entendeu? Uhum. Não, de fato. Mas em relação ao que o César tá falando, César, mas assim, cara, não daria pra simplesmente os caras terem destruído a colônia lá e o Kirk querer ser amiguinho dos caras, entendeu? Obviamente tinha que ter uma represália. Agora, não, tipo assim, o que eu não entendo, é a obsessão do Kirk, entendeu? Sim, como se tivesse o Ahab perseguindo o Moby Dick ali naquele momento. Ele tá com sangue no zóio, né? Sendo que podia ter esperado, não sei se é possível, né, pela dimensão da Federação na época, esperar reforço de outras naves ou alguma coisa assim. Mas eu sinto falta da investigação, né, de saber o que aconteceu, se for aquela nave mesmo que destruiu a colônia de Cestus 3, quais foram as motivações, esse tipo de análise foi... Tá, né, assim, é que a premissa precisa do Kirk noiado. Pra ele estar com o sangue dos olhos seguindo o Gorn pra acabar com o cara do espaço dos Metrons. E daí os Metrons falaram assim, não, vocês querem se arrebentar? Então vocês vão se arrebentar desse planeta agora aqui. Então é um pouco de arbitrariedade aí que é inserido no Jim. E os Metrons, eles nunca mais voltaram a aparecer em Star Trek, né? Os Metrons, eles seguem aí uma tradição, né, que já vinha sendo formada das criaturas superpoderosas, as criaturas de luz, as criaturas de energia, que estão meio além da compreensão aí das forças que a Federação é acostumada a lidar, né, dos Klingons, dos Romulanos, dos Andorianos. Então, é aquele tipo de alienígena que está um passo além na evolução, né? Então, os caras são uns metidos que não quer se misturar, né? Com essa gentalha. E a pergunta que eu quero fazer para vocês. Mas a gente teve, inclusive, em alguns episódios aí da própria primeira temporada, né? O Trelane, aquele povo lá do Missão de Misericórdia, que me foge o nome agora. Os Organianos, exatamente. Parece que eles estão sempre de um passo além da evolução do que os poderes constituídos ali no quadrante são, né? Essa freada aí que a Enterprise dá, isso aí eles discutiram exaustivamente quando estava sendo escrito o episódio, porque a The Force Research, que era o braço de pesquisa para deixar as coisas meio plausíveis, falou assim, vocês têm que escrever de tal forma que faça algum sentido, porque
Porque parar do nada, assim, de repente, eles iam tudo se esmigalhar, né? Quer dizer, os amortecedores de inércia funcionaram, mas nem tanto, né? Então funcionaram um pouquinho. Assim, eles nem racionalizaram isso nesse momento, né? Amortecedor de inércia, acho que é coisa lá pra frente ainda que eles vão inventar, né? Enquanto elemento de trama. Não, exatamente, mas o que eu ia perguntar para vocês é o seguinte: esses setores, vários setores onde a Enterprise explora na série clássica, lá depois, no próximo século, lá na era de TNG, DS9, Voyager, Picard, Lower Decks, esse já é um lugar completamente mapeado, explorado e dominado pela Federação? A gente não sabe, né? Porque eles acabam não revisitando esses planetas, com raras exceções, né? Mas o que a gente sabe é que o planeta Terra está ali na divisão entre quadrante alfa e beta, sendo que no quadrante alfa você tem ali basicamente Cardácia e o Bajor, né? Aquele pedaço ali que dá o buraco de minhoca até o quadrante gama, e do lado do quadrante beta você tem Klingons e Vulcanos ali majoritariamente. Eu não tenho certeza se os Romulanos também. Sim, acredito que sim, porque o planeta Vulcano é lá. Então, o que eu consigo racionalizar é o seguinte: são pequenos setores desses dois quadrantes, que à medida que o século vai avançando, adentrando o século 24, essa área de influência vai se expandindo, né? Eu não sei se tudo isso foi racionalizado na época da nova geração, né? Porque na série original, eles escreviam esses termos muito intercambiáveis, meio de a olho. Setor, quadrante, entendeu? Assim, era muito jogado de qualquer jeito. E uma coisa que tinha bastante na série original, que não tem tanto na nova geração, no século 24, Leandro, é você usar nomes de estrelas reais, né? Você vê Rigel, Sirius, Betelgeuse. Sim. Inclusive nesse episódio, né? Acho que a posição da nave no final é dada por Sirius, uma coisa assim. Então, eles usam muito estrelas reais na série clássica e nem tanto assim para batizar os sistemas da nova geração. Mas aí o que eu queria perguntar pra vocês, qual dos 4 quadrantes seria onde a Enterprise está explorando por esses anos? O espaço da Federação tem os quadrantes alfa e beta, né? Então fora da Federação. Seria nos limites desses dois aí. Não nos limites dos quadrantes, o limite de quadrante é muito grande, né? Que é um quarto da galáxia. Mas nos limites do espaço conhecido até esse momento. Mas lembra, por exemplo, que no segundo piloto eles estão ali no limiar do centro da galáxia, né? Então... Aí assim, você tem que considerar também que assim, a gente esquece muitas vezes também que a galáxia é 3D também, né? Tem para baixo e para cima. Entendeu? O espaço da Federação, na verdade, é uma bolha, né? Então eles podem muito bem estar explorando, descendo ou subindo em relação ao disco da galáxia. Gente, na realidade perfeito. Aí o Kirk some. Olha o grito que o Uhura dá, né? Ela se desespera, né, mano? Você nunca viu ninguém ser teleportado antes, né? Com o tamanho do universo e com o universo expandindo, é completamente natural. O já mostra a cara, já. Que a Federação depois nunca tenha voltado, aí tudo bem, né, Leandro? Essa piscada de olho do Gorn, ele é feito da remasterização. Né? Remasterização. Agora, esse bicho é muito bizarro, cara. Sei lá, não dá, velho. Tudo bem, você tem uma raça reptiliana e tudo, mas essas roupas, que roupa é essa pra explorar o espaço, né, gente? Vamos o cara me põe aí, ó, uma roupinha daqueles homem forte de circo do início do século XX, né, mano? Cara, é surreal essa roupa. Não usam sapatos, né, não usam... cobre muito pouco da pele do astronauta, né? Devia ter pensando numa raça que viaja pelas estrelas, né? Viaja pelas estrelas a bordo desses paninhos aí, não dá pra gente comprar, né, cara? Que fim levou essa roupa? Deve Alguém ter sabe? virado farrapo pra alguma outra coisa da própria série. Eu tenho pena do cara que tinha que vestir isso aí. Era um dublê? O Gorn já vai acima dele, já toma. É o Bob Clark, eu acho, o nome do nosso amigo que vestiu essa roupa. Eles falaram, né? Falaram assim, ó, vocês têm que colocar dublê pra ser o Gorn, né? Se vocês meter ser ator lá dentro, não dá, os caras não aguentam, vai ter que ficar tirando a roupa toda hora pra se refrescar. Eu gosto da mobilidade do Gorn. Entendeu? Que aguenta ficar nessas circunstâncias aí.
Mas era um dublê regular da série, que a série conta com Sim. vários, né? Tinha regular, tinha mais um cara lá, parece que era amigo do diretor, que ele dá ajuda com o cara, parece que estava machucado. Então são vários, acho que são 3 dublês aí. Que ficam Mas o principal é o Bob Clark, que também é o Bob Clark. coelho de Shore Leave. Uma curiosidade, né? É porque o Gorn, por ser um réptil, né? Um animal. Toma o telefone aí do. Você vê que os movimentos dele são mais lentos, né? É característico de quem tem sangue frio, dos animais que são pecilotérmicos, né? Você depende se você estava no espaço mais frio, né? Provavelmente na nave dele. Uma pedrada aí agora. Você não tem essa agilidade toda e o dublê justamente incorpora isso, né? Que ele é de movimentos lentos, mas constantes. O Gene Kun e o pessoal lá, ele meio que racionalizaram tudo isso, fazendo assim, por exemplo, vai ter um momento que o Kirk fica ferido, então, Exato. Então, porque senão o Kirk poderia fugir eternamente. De um cara tão lento, né? Ele não conseguiu escapar de um cara tão lento. Agora é o seguinte, só uma pergunta de um momento que eu sou que não entende tanto de ciência. Sangue quente e sangue frio são literais termos ou são só para dividir mesmo? Não, o sangue quente é o seguinte, que eu digo o animal endotérmico, né, ele consegue manter a temperatura do corpo constante. Quando a gente fala sangue frio, os pecilotérmicos, os répteis, anfíbios e peixes, né, a temperatura do corpo deles varia de acordo com o ambiente. Então, se está fazendo 25 graus lá fora, a temperatura do corpo deles desce para 25 graus. Então, um pouco mais. Mas a lógica é mais ou menos essa. E isso tem a ver com ele se mexer menos? Sim. Quando menor a temperatura do corpo, menos acelerado o metabolismo e você tem menos agilidade. Você vê aí que, por exemplo, vamos fazer um paralelo no animal mais próximo aí, que é o jacaré, né? Aqui na Terra. Ele passa aquele que as pessoas viram quando tomam Pfizer. Isso, esse aí. Ou qualquer outra marca, que são igualmente boas. Mas eles ficam ali boa parte do dia o quê? Esquentando o corpo no sol, porque eles não têm essa capacidade de manter a temperatura própria. Agora, nesse momento aí, também é cultura, né, Leandro? Não é só esse rostinho bonito no cérebro de coque. Agora, nesse momento do episódio, o Kirk tá usando meio que um diário de bordozinho com esse treco que os Metrons deram pra ele. Assim, primeiro, ele não se ligou que o Gorn tá escutando também, né? Ok, tudo bem. Mas eles colocaram isso no roteiro por sugestão até do Roddenberry e da NBC, que achou que desse ato pra frente não tinha Enterprise mais nas versões originais do roteiro. Aí eles falaram assim, não, vai ficar demais com os dois só, né? Tem que cortar um pouco pra Enterprise e tem que meio que dar um monólogo pro Kirk, porque assim, eles não se falam aí, né, quase, pra meio que servir de exposição. Isso, Agora seria uma burrice atroz do Kirk que eu vou te falar. A gente não falou aí, né, Leandro e Murilo, mas o cenário aí desse planeta é Vasquez Rocks, né, ali a 50 milhas ali ao norte de Hollywood, que é um cenário regular aí, né, em várias produções de Jornada nas Estrelas. Sim, né? Foi reaproveitado não é a primeira vez que aparece, né, já tinha aparecido antes, nesse episódio. Mas temos aparições célebres aí em Nova Geração, né, na terceira temporada, e mais recentemente em Picard, né, que inclusive ela é chamada pelo nome, né, Vasquez Rocks. Pela primeira vez foi como é mesmo, né? Onde mora a Raf, né, uma das personagens de Picard. Exato. Mas vocês não acham de uma burrice atroz o Kirk fazer esse diário de bordo? Não, é que assim, eu acho que ele não se ligou que o Gordon estaria escutando. E ele quis meio que assim, se eu perder, então o meu diário aqui vai ficar conhecido. Mas é em função da necessidade da premissa. Mas é mais uma coisa que não faz o menor sentido. Coisa de exposição, para não ficar só os dois mudos se batendo lá. A parte que corta para Enterprise também tem isso, entendeu? Assim, vamos mostrar um pouco o que está acontecendo lá na nave enquanto isso, né? Agora, essa espécie, César, deve ser muito zica, né? Para os caras paralisarem uma nave como a Enterprise e ela não conseguir ter a mínima capacidade de reação, né? E engraçado que a nave Gorn parece que não aparece em momento algum, né? Você vê só ali na tela, no display, bem ao longe ali, você não consegue discernir muito bem as formas e acaba que a gente não sabe como é que é a geometria da nave dos Gorn e nem se ela tem, assim, uma característica mais avançada ou não. Que justifique aí os Gorns serem uma força relevante ali no quadrante. Mas os Gorns, além de serem uma força relevante no quadrante, só voltaram a ser citados
Em Discovery, né? Não, eles aparecem em foram usados Enterprise. várias vezes em outras séries. Não, mas Quando? fisicamente eles aparecem em Enterprise, se não me engano, na quarta temporada. Já como computação gráfica, né? Sim. Ah, então, desculpa, eu falei merda. Mas eles são citados em Discovery, né, lá com aquela supernova que era super inteligente. E os Metro não fizeram nada, né? Os Metros Os Metro meteu o bedelho naquela hora, não fizeram, né? Não, os Metros Sim. não houve mais referência a eles, né? Não houve mais nenhuma referência. No final do episódio eles falam, né? A gente se encontra em 1000 anos. Ou seja, pode colocar eles na quarta temporada de Discovery, né? Exato. Aí aparece eles de novo, falando assim, vocês continuam os mesmos toscos que eram, né? Não, mas eu vou dizer que eu acho que os humanos na quarta temporada de Discovery estão numa situação pior que a série clássica. Então, os Metro vão falar assim, puta, mas vocês estão uns toscos, né, mano? 1000 anos depois não conseguiram melhorar, não. E agora nós já estamos nessa parte que a gente vai ficar até o final do episódio agora de lutinha de quinta série, né? Mas agora verdade, a gente é importante porque acho que são as primeiras lições assim mais dramáticas do Kirk Fu, né? Esses golpes aí do telefone, do soco duplo. Acho que ele tá estreando vários deles nesse episódio aí contra o Gorn. O que foi uma arte a ser celebrada. Uhum. E o Gorn aí, pra mostrar que ele não é só um... a ideia do Willy Coyote que o Kirk já tem, né? Totalmente desenho de papaléguas, né? Que surreal isso. Uhum. Vocês já leram o livro do Kirk Fu? Não, eu vi que tem, né? Na Amazon, tudo, mas... O manual, né, do Kirk Fu. Tem o manual completo, né? Imagina, se alguém quer brigar contigo na rua, imagina, tu mete os golpes do Kirk Fu, tu dá com as duas mãos nas costas, tudo cara. E agora, 50 anos depois, nos anos 2010, parece que tem um comercial de videogame, eu acho, né, que o William Shatner faz junto com o Gorn. Vocês já viram? Tem. É recente até. Uhum. Eu nunca vi esse comercial, não. Procura no YouTube que tem. Cara, que bizarro esse negócio agora. A dificuldade do cara pra empurrar o papelão. O isopor, eu diria. Uhum. Vai o isopor, mano. Melhor que o Gorn fica olhando desesperado, né? Aí a nuvenzinha, né? A nuvenzinha é típico do Willy Coyote mesmo. Não, exatamente, né? Que bizarro. E aí ele dá uma perdida de ritmo assim, depois ele vira meio que uma luta livre completa, né? O episódio. Não, muito desse ponto agora vai ser o Kirk criando lá a bazuquinha artesanal dele, né? Que também não faz o menor sentido. Também foi um ponto que, quando eles escreveram, né, o pessoal da The Force Research também falou, vocês têm que meio que fazer com que o Kirk considera que tem que reforçar o cano lá do bambu, fazer um monte de coisa, né, pra ter lógica. Ele reforça com a corda, né, tá certo. Eles quiseram deixar meio plausível até, entendeu? Então, não dá pra desmerecer eles nesse sentido, não. O que não é plausível, a questão da pólvora é bem plausível. O que não é plausível é o Kirk no século 24 reconhecer todos os ingredientes da pólvora, reconhecer qual é o sabor lá do faz o quê, né? Exato. A proporção que tem que ser misturada, e isso não faz sentido. Essa cena aí que o Kirk tá preso e o Gorn avança em cima dele, vocês vão reparar que a fantasia do Gorn tá rasgada na parte de trás do braço. Então tem 2 furos enormes na fantasia do Gorn, quando ele se aproxima do Kirk e aparece de costas. É que eu acho o seguinte, gente, na real, se a gente for parar pra pensar no episódio, é um episódio clássico, é um episódio que a gente gosta, mas não para em pé, né, gente? Não para em pé. Aí é que tá, né? Esse fator de... Olha a fantasia rasgada aí. Que esse episódio cara, tem. É muita burrice o cara tirar a pedra, velho. É muita burrice. Cara, assim, vai ser eu acho que esse fator de cafonice que esse episódio tem para mim dá um charme hoje. Cara, mas não dá pra ser tão burro, cara. É porque você tem que olhar na ótica não são de burrice. Você tem que olhar na ótica, Leandro, do que tinha na época, né? O pedido lógico, exatamente, entendeu? Era a Revolta dos Vegetais, o Monstro da Semana lá do Viagem ao Fundo do Mar. Então, o que a gente hoje vê Star Trek como diferente, a gente tem que lembrar também que é uma série de ficção de TV dos anos 60. A Arena é muito criticada por ter supostamente envelhecido mal. Mas eu não acho que envelheceu mal. Ele é uma janela perfeita para um
um estilo de televisão que era daquela época. Gente, agora não, me desculpa. Nos anos 60, nos anos 30, nos anos 2100, nada explica a burrice do Gorn de tirar a pedra. Aí é outra história, entendeu? Aí é outro mérito. Tô falando aqui do estilão do Gorn, entendeu? De ser um cara dentro de uma roupa e por aí vai. Cara, eu acho que os dois tinham que morrer no final do episódio. Se eu sou o Metro, Os Metro vocês são falam assim, burro demais pra ficar vivo. Empate técnico. Empate técnico de burrice. Porque, assim, o nível de burrice, tirando o único momento não burro é quando o Kirk mostrou que ele era um especialista em bazuca artesanal, né? Não, é uma reencenação. Desde criança. A bazuca é tranquila, o problema é a química, né, que é envolvida aí para se montar a pólvora. Uma coisa surpreendente, né, quando o Gorn começa a se comunicar com ele pelo dispositivo e você vê realmente, não é um animal selvagem, é um cara, uma criatura senciente, né, dotada de capacidade de linguagem, né, mas o Kirk especula isso no começo da briga. Entendeu? Ele não desconsidera isso totalmente. Logo que começa a confusão. Não, gente, e o bicho faz uma armadilha, ou seja, a capacidade realmente de raciocínio. Alguém toma cadeira dessa o Spock acabou essa merda, eu vou coordenar isso aqui. Agora, legal, né? nessa parte do Metron aparecendo na tela da Enterprise aí, o John D'Agosta e o Roddenberry, eles queriam o cara que fez a voz da narração do Outer Limits. Que dava essa voz toda... Da sequência de título, aquela voz mais impactada. Legal. Lá mesmo. Mas aí o que não faz sentido nessa sequência é justamente isso. Ele faz o link direto lá via satélite com o que está acontecendo no planeta. O pay-per-view da briga. Pay-per-view da briga, mas é o reality show. Combate, isso. E tem todos os ângulos de câmera, né, cara? Uma edição, os cortes, close. É fantástico. Então, os Metro falaram assim, vamos botar eles pra assistir Star Trek, né? Não, que Star Trek? Isso aí é canal Combate, olha lá. A Enterprise. Mas a parte da edição e dos ângulos de câmera selecionados, ali os closes, na expressão do clipe, são fantásticos. É surreal. Faz que eles mandaram uns dronezinhos lá, né? E o que dronezinho, Leandro? Tu vai subestimar os Metro, assim? Os caras contrataram uma equipe, uma produtora de vídeo, um diretor. Lógico, Pra fazer o pay-per-view. Capacidade. Por que não? Pra fazer o pay-per-view do Abril, aí, ó. Todo mundo interativo com o pay-per-view. Se a gente tem essa capacidade, por que os caras não vão ter também? Exato, né, Leandro? Ô César, tem MMA, tem UFC, tem judô e tem Kirk contra Gorn no canal Combate, né? E a expressão fechada, ó, no close. O Spock esse diretor é muito top, hein? Esse diretor que fez os Metrons aí. O Spock consegue, a sei quantos anos-luz de distância, por uma imagem, descobrir que aquele pó branco ali é a composição química dele, né? Que é nitrato de potássio. Por que nitrato de potássio? Por que não é carbonato de cálcio, por exemplo? Como é que ele sabe, né? Por que não é farofa laranja? Agora o que falou? Ixi, Maria, pegadinha. Cara, esse episódio não para em pé. Me desculpa, gente. Não para um segundo em pé esse episódio. A imagem na tela da Enterprise está com uns risquinhos. Ela não tá tão bem recuperada quanto a imagem do próprio episódio em si. Tava chovendo. Pay-per-view é ruim quando tá chovendo mesmo. É a interferência para chegar ao sinal. As linhas de contorno também, elas ficam saltando, né? Elas não ficam fixas ali no contorno da tela. Mas deixou o pessoal entretido ainda. Olha lá, os caras estão roendo as unhas, mano. Isso aí é emoção na telinha da Globo, né? Essa cena aí que eu acho que o episódio podia ir um pouquinho mais além. No sentido de dizer, não, nós somos os invasores, a gente está invadindo o espaço Gorn, nós estamos errados aqui na história e acabamos causando esse conflito. Mas aí corta de novo o planeta lá para aquela briga super maniqueísta e acaba não evoluindo esse ponto de vista aí, que seria bem interessante, seria um plot twist ali do que a gente está acostumado a ver. Não teria o que o Spock fazer agora, César? Vai fazer o quê? Não, mas... Sentar e chorar? Eu entendo, mas assim, você podia... O que podia ter essa atitude também desde o começo, né? De ter essa desconfiança. Mas a gente não ia ter o episódio, né? Não ia ter essas cenas magníficas aí de... Agora ele tá juntando todos os trecos que ele encontrou, né?
E o pessoal assistindo com a maior tensão o negócio. Ai, que surreal, meu Deus. Se fosse o McCoy, ia mandar replicar uma pipoca, né, mano? Não, uma pipoquinha pra gente assistir. Ai, meu Deus. Ai, cara. O Spock já sacou o plano dele. Não, e falou assim, assim, toda a audiência já sacou, o Spock já sacou, e só o McCoy ali que fica. Que o McCoy vai perguntar, e o bambu? Gente, me desculpa, mas assim, ó, não é possível que ensinem isso na academia. Não pode estar bombinha caseira na academia. Outra coisa que não para de pé, né, cara? Como é que ele conseguiu ali em 5 segundos fazer fogo, né, pra acender esse pavio aí? Que ele usa o próprio dispositivo de comunicação com um pedaço de carvão. Uhum. Ocasião faz o ladrão, né? Uhum. Bah, lá vem o Gorn. Lá vem o Gornão, cheio de paixão. Ticatá, ticatá, ticatá. Olha lá, olha lá. Agora vem a emoção. Aí é o Spock e os caras fazendo a trilha de comentário no episódio também. Olha, cara, como é que o Spock tá, tipo assim, ele tá matando quais são as substâncias, entendeu? Assim, Mas é o Spock também, entendeu? Vamos também, vá. Ô, Leandro, como é que ele sabe que aquilo ali é potássio e açúcar? Que é o cara, mano. Não é qualquer um. Mas se esse aí é o canal Combate, você vê que o Spock é o comentarista esportivo, né? Que ele faz a narração toda do Eu quero o Spock contratado pro canal Combate. Sensacional. Eu quero Spock e Dr. McCoy. Não, nada pode ser melhor. Olha lá, todo mundo na ponta da cadeira, hein? O Gura já tá arrancando um pedaço da cadeira de tensão, já. Olha lá. Lá vem a emoção. Olha lá, ele quer bater os... Essa argola verde também da Aurora também vou te contar, né? Não desdenha das joias dela lá da... Olha lá o potássio laranja. África livre, não. Esse é o enxofre. Esse é o enxofre. Quem não gosta de enxofre, né? Um cheirinho de enxofre. Coisa maravilhosa. Olha lá, agora ele achou tudo que precisava. Deu tudo certo, assim, de forma absurdamente fácil. A questão de você acertar a proporção. Bobo é o Gorn que não faz um desses pra ele. Só fez a faquinha safada dele aí. Agora, esses ombros Gorn aí, de dar inveja, né? O cara... Como já diria Caetano Veloso, belos ombros. Olha lá, agora vai. Quero ver como ele vai fazer o fogo agora. O mais natural seria se ele tivesse o Face, ele poder... Olha lá. Fogo mais fácil de fazer nos últimos anos também na frota estelar, né? Você vê que ele já teve tempo, né, de fazer toda a preparação da bazuca. O Gorn não chega. Uhum. Separou as agora vai. Aí, um punhado de cada um. Agora vai, vocês vão ver. O que será esses ingredientes no original? De ser o que? Açúcar? Areia? O pessoal da contra-regra, entendeu? Vai lá, ó. Preciso disso. Areia e botou areia no, sei lá, na tinta. Não é de se duvidar. Você vê, foram 2 dias inteiros de locação lá na Vasquez Rocks do E.O. Kirk, os três dublês, o diretor, os caras, eles saíam da Desilu cedo e conseguia chegar no horário de volta. Entendeu? Um lance interessante, por que Vasquez Rocks é uma locação tão popular, né? Justamente por essa distância dos estúdios. Se não me engano, tem uma regra do sindicato que até 50 milhas, ou um pouco mais que isso, você não é obrigado a pagar diária extra nem nada disso. Conta como um dia normal de trabalho. Então... Esse sindicato dos atores dos Estados Unidos são um pé no saco, né? Não, os caras têm regra atrás de regra. São regras rígidas. Não é só dos atores, e aí não. De você se violar. Então, você conseguia deslocar a produção lá como se tivesse uma externa no estúdio, sem nenhum custo adicional. Então, por isso que a locação era tão popular. Exato. O que a Star Trek pagava de custo adicional também já era uma piada, né? Agora o clima do episódio, todo né? Cuidado. Vamos lá. Agora vai, Kikão. Agora vai. Vamos matar esse bicho. Tiro de desenho animado na cara aí. Ó, Kirk, fomos, matamos o bichão. Olha como ficou a bazuca. Ficou exatamente, né? Toda arrebentada. Olha lá, boa, Kirk. É tetra.
Vamos lá. Matamos o bicho. Quer dizer, não matamos não, porque o bicho continua vivo, né? Você viu que os diamantes nem chegaram a atravessar a pele dele, né? Ficaram incrustados ali no tórax. Olha lá, enfiando a faca agora. Agora ele pensa bem, não, pensando bem, acho que não é por aí não, sabe? Depois de tudo, ele decidiu que não quer matar o bicho. Olha lá, aí o Kirk vai dar uma de Russell Crowe aí agora, né? Are you not entertained? Aí ele fala, agora racionalizou. Depois de tudo, ele resolveu pensar. Né? Fala E o assim, pessoal ó, do pay-per-view lá não... Eu quero ver mais o pessoal do pay-per-view lá. Cadê o pessoal do pay-per-view? a audiência dos Metro tá caindo já. Agora todo mundo saiu, todo mundo mudou pro outro canal agora. Então agora tá precisando de MMA no outro canal. Pra onde foi? Esses vídeos da série 4 são muito série B, cara. Olha lá, o homem. Botaram uma atriz, é uma atriz, né, que faz essa... Não é uma atriz? Que não faz nada, ela só fica parada e mais nada, né? Não fala nada, né? Acho que ela repete o diálogo que depois seria dublado por um homem, né? Ô César, Leandro, a questão que eu ia te falar é o seguinte, esse que a gente tá comendo foi o primeiro episódio do Gene Okun em Star Trek e ele foi acusado de plágio, né? Porque a história ficou, o roteiro nas primeiras versões ficou bem parecido com uma história que o Frederick Brown tinha escrito, tipo, nos anos 40, né, de ficção científica. 49. E aí o pessoal da Desilu falou assim, ó, vamos ter que contratar o maluco, porque tá muito próximo, né, pra gente chegar e simplesmente meter no ar e acabou. E aí contrataram o agente do cara, e o cara foi muito solícito, até falou assim, não, beleza, manda o roteiro aí pra ver como é que tá, a versão de vocês, que a gente dá um jeito, sim. Ele gostou do que ele leu, do que o roteiro que o Kuhn mandou pra ele, e os caras se acertaram lá. Aí ele ganhou um cachê e crédito de história porno na tela. Exato, Então todo mundo saiu ganhando. Da primeira contribuição escrita do Gene Okun para Star Trek, que tem uma contribuição imensurável para a jornada, né, César? Sim. O Gene Okun, depois do Roddenberry, acho que é o cara mais importante para a produção de Jornada nas Estrelas, né? Não desmerecendo aí Se apavora de novo. Sorrisinho maroto. Não desmerecendo não desmerecendo os produtores ali do dia a dia, né? Do Bob Justman, do Reb Solo, mas assim, em termos de criatividade, criativos, ele tá ali junto com a Dorothy Fontana, né? Como o cara que levou a jornada adiante. Então, e acho que ele ficou até o final da segunda temporada, não é isso, Murilo? Isso, até o final da segunda, e ele também contribuiu com episódios na terceira, como o nosso glorioso Cérebro de Spock, que dá título a esse episódio. Esse podcast. Escreveu sob pseudônimo, né? O famoso Lee Cronin, é o Gene Okun. Vou ser polêmico, pra mim, o Gene Okun foi o melhor showrunner que já passou por Star Trek. Talvez junto com a Ira Behr. Mas ele fez sua marca, isso aí não tem a menor dúvida. E mais, ele teve infinitamente menos tempo que os outros tiveram, né? Ele teve basicamente 1,5 temporadas pra mostrar o seu papel, e pra mim foi o melhor de todos. Em número de episódios dá umas 3 da Era Berman. Sim, 3 temporadas? Se pensar que eram 26 episódios na época, né? Mas na Era Berman também era 24, 25, ele não tava muito atrás. 22. Né? Agora... no equivalente deveria ser umas 2 temporadas, Era Berman no equivalente. Menção honrosa aí é o Manny Coto, né? Como showrunner da 4ª temporada de Enterprise. Também. Com época. Michael Piller também. Não é pra esquecer também que produziu algumas coisas de TNG. Então é o seguinte, gente. Fale. Não, mas pelo lado criativo, né? O Michael Piller no comando da sala de roteiristas era o cara. Sim, mas ele foi showrunner de TNG, né? Sim. Então, ele foi ali do terceiro ao 5º ano, né? Depois ele acabou indo pra DS9 e veio a Jerry Taylor, né? Pra fazer o glorioso 7º ano. Isso aí. E dá um crédito pro Frederick Brown, né? Ele recebe crédito na tela e o cachezão dele. Isso aí, gente bonita. Chegamos ao fim de mais um episódio. Nosso quadrinho Leandro Magalhães. O lastimável. Como teria sido esse episódio na Kelvin Timeline? Igual. É só, basta os Gorn invocar com aquela colônia federada lá
Se a colônia não fosse construída no local que foi, ok, não teria. Mas vamos assumir que fosse. Foi construído, os Gorts se invocaram, Enterprise foi lá ver o que está acontecendo, daí acontece o resto. Isso aí, então, terminamos mais um episódio do Cérebro de Spock. Muito obrigado pela presença, Mr. César. Obrigado, Murilo. Obrigado, Leandro, por me receber aqui com tanto carinho. Mais um episódio aí memorável que a gente discutiu e relembrou aí. E estamos à disposição. Até a próxima. Não, o César, né, como a gente falou, né, não é mais convidado, né? Ele já tá aí dia sim, dia também no Cérebro e vai estar de volta aí um dos próximos, né, César? Tem um dos próximos aí, só me chamar. Isso aí. Leandro, muito obrigado pela presença. Então, estaremos de volta, tenho certeza. Tu tem certeza? Será que tu vai estar de volta no próximo? Não sei, tem essa dúvida. Pode ficar sossegado. Eu posso ficar tranquilo? Você não escapa mais, não. Não escapa. O Lastimável estará de volta? Muito obrigado pela presença, Leandro. Muito obrigado pela sua audiência. Você pode escutar esse podcast no feed do Trek Brasilis no seu site, ou no seu agregador de podcast favorito, ou no YouTube, onde você quiser, você tem para escutar. Comente aí para eu, Leandro, César, a gente bater uns comentários, bater um papo aí sobre esse episódio e voltamos daqui a 14 dias com mais um episódio de Star Trek, a série clássica. Um abraço no gaiteiro e tchau. Tchau, César. Falou, um abraço, boa noite. Tchau, Leandro. Falou. Goodbye, tchau.